I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? O que é status? Posição de uma pessoa na sociedade, mas em um sentido mais estreito e mais relevante aqui, o valor e a importância de uma pessoa aos olhos do mundo. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Eu sou jornalista. Eu sou motorista do Instituto Internacional de Física. Eu sou professor do curso de farmácia aqui da UFRN. Eu sou vendedora. Eu costuro, eu pinto, eu bordo. Não é possível identificar um período histórico e categorizar a origem da palavra trabalho. O trabalho ele é tão antigo quanto a história da humanidade. O trabalho e a história da existência humana na face da Terra, elas estão conjugadas, não é? Então, o trabalho sempre existiu. Não é? Toda atividade humana é trabalho. Não é? Então, o sentido etimológico da palavra trabalho é de difícil classificação. Há quem diga que ela é originária do latim, do tripalho, não é? Que seria um instrumento utilizado para tortura, mas seria um reducionismo, não é? A gente associar o trabalho a esse conceito, a essa etimologia da palavra latina. Porque o trabalho não necessariamente ele é fonte de sofrimento, né? O trabalho pode ser também fonte de emancipação. Aliás, o trabalho é uma palavra fantástica, não é? Porque ele condensa vários sentidos. Há quem diga que o trabalho dignifica a pessoa, outros dizem que o trabalho embrutece a pessoa, há quem diga que o trabalho é libertador, outros vão dizer que o trabalho é fonte de exploração. O trabalho é uma palavra dialética. E ao longo da história da humanidade, ele vai sendo interpretado, concebido, pensado e tem sentidos diferenciados em função exatamente da historicidade, né? Da forma como ele é compreendido. O trabalho passou, a partir da sociedade industrial, a ocupar o principal lugar, né? O lugar por excelência das relações sociais, da convivência humana, diferentemente do período anterior. Na sociedade antiga, não é? Se a gente pensar aqui a sociedade antiga, as civilizações antigas, e se pensarmos também toda a Idade Média, o trabalho era condição de escravidão, condição de servidão. O trabalho ele era menosprezado, não é? O trabalho era para aqueles que viviam nessa condição de subalternidade. Ele era condição de aviltamento da condição humana. Não era visto como é visto hoje, trabalho como algo que dignifica, que dá centralidade, que classifica, que dá pertença,
não é a pessoa. Pelo contrário, o trabalho era reservado às últimas pessoas, aqueles que estavam nessa condição de escravidão. O que era cultivado era o tempo livre. Os gregos, particularmente, se a gente pegar toda a filosofia de Aristóteles, de Platão, não é? Eles, aliás, eles nem não falam de trabalho porque é uma palavra que não existe na compreensão da sociedade grega, não é? O que mais se aproxima de trabalho para os gregos é o conceito de oikos, que é o espaço da vida privada. Né? Os gregos organizam a sociedade em duas grandes esferas, a oikos e a polis, o espaço privado e o espaço público. No espaço privado existe essa atividade que se chama trabalho, que Hannah Arendt vai chamar de labor, né? Que é um trabalho ligado à reprodução da existência da vida humana, a reprodução biológica. O trabalho não é portador de sentido nenhum, absolutamente nenhum. Os gregos cultivam o espaço da polis. Esse é o espaço do cidadão por excelência. Né? E a polis é onde você vai, junto com outros cidadãos, discutir os destinos da sua cidade. Então, os gregos, para eles, o tempo livre é importante como um espaço de formação, de conhecimento, de enriquecimento humano, de cultivo às artes, a literatura, a poesia, a música, não é? Traduzindo para um conceito de hoje, eles cultivam o ócio, mas o ócio, né, enquanto exatamente enriquecimento da pessoa humana. O trabalho, ele é condição de subordinação, não é ele que desenvolve a subjetividade da pessoa humana. O trabalho é visto como purgação, expiação e danação do pecado original. Adão e Eva teriam sido expulsos do paraíso, né, porque arrostaram a pretensão de serem igual a Deus, e aí foram sentenciados a uma vida de trabalho. Aquilo que está condensado em São Paulo, que ele diz, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, o trabalho na Idade Média é visto como expiação do pecado original. Ele é lugar de sofrimento. Não é lugar de emancipação, ele é lugar de você expurgar os pecados. O que acontece? A mudança radical no conceito de trabalho vai se dar com o advento da sociedade industrial, do capitalismo, a partir do século XVII, e que o trabalho sofre uma mudança radical, não é? Porque a sociedade capitalista vai precisar que as pessoas queiram trabalhar, não é? Então, essa mudança era dada por uma série de fatores, não é possível identificar, mudou a partir de agora, né? Mudou a ideia com o sentido do trabalho. Primeiro vai mudar a partir de uma revisão teológica do conceito de trabalho, que Calvino e Lutero, que são duas figuras importantes na Reforma Protestante, eles vão interpretar o trabalho não mais como necessariamente algo que é negativo, como penitência do pecado, mas o trabalho como uma possibilidade de você se tornar uma pessoa agradável a Deus, de você cumprir uma vocação aqui na Terra, não é? E Calvino vai mais longe, né? Ele vai dizer que o trabalho é, inclusive, um mecanismo de salvação humana, na medida em que, se você for uma pessoa que dá duro, que trabalha de forma acerba, de forma diuturna, desenvolve, né, uma espiritualidade de vida pelo trabalho, isso é uma coisa que é bem vista aos olhos de Deus, contribui para a sua salvação, né? Tem uma releitura teológica do trabalho, tem o desenvolvimento da modernidade, das técnicas, das ciências, as novas tecnologias que vão surgindo. Você tem a transição das corporações de ofício para as pequenas fábricas, e você tem esse movimento todo do iluminismo, não é? Que vai criando a nova ideia de que o homem é o sujeito da história da humanidade, e o capitalismo tem uma invenção fantástica que está associada ao liberalismo, do qual o Adam Smith, né, é a grande referência, que ele vai dizer o seguinte, que a fonte de riqueza das nações está no trabalho, não é? E que doravante nós não vivemos mais numa sociedade dos grilhões, né, da servidão como é a Idade Média. As pessoas agora têm a liberdade, elas não são mais obrigadas compulsoriamente a trabalhar. Eu não trabalho porque eu sou servo, porque eu sou escravo, né, eu sou obrigado a trabalhar. Eu trabalho agora como uma opção da minha liberdade. Eu que chego no mercado de trabalho e digo eu quero trabalhar, e se desenvolve aquilo que Marx vai analisar no Capital, né, que onde eu vendo a minha força de trabalho, mas eu não vendo porque sou coagido, eu vendo por liberdade. Então, o capitalismo, o liberalismo,
né, ele tem essa contribuição, né, que agora todos somos livres e, portanto, livres nós podemos optar pela condição de trabalhadores. Meu nome é Francisco de Assis Gomes, conhecido no mundo artístico como Raul do Mamulengo e artesão também, né? Hoje eu faço um trabalho de cultura popular, conhecido já no mundo através do meu trabalho dos bonecos, mas ficar rico com cultura popular é difícil. Aí eu comecei a fazer esse trabalho de artesanato, que é um trabalho que é muito bom, como diz a história, para a saúde da gente, né? Porque é um trabalho que você se envolve muito, então você está sempre criando, e eu sou um cara que eu gosto muito de criar, eu sempre digo que eu não sou Pedro Alves Cabral, mas estou sempre descobrindo alguma coisa, né? Então tudo que eu pego vira arte. Você é o que você faz e se você não faz, você não é, né? You see this watch? You see this watch? Yeah. That watch costs more than your car. I made $970,000 last year. How much you make? You see, pal, that's who I am, and you're nothing. Nice guy? I don't give a shit. Good father? Fuck you. Go home and play with your kids. You want to work here? Close! Que a ansiedade está muito ligada à ameaça, se sentir ameaçado de algo que poderá acontecer ou não, certo? É uma antecipação de algo que a gente acha que vai acontecer, tá? Mas ela pode ser adaptativa. Quando ela deixa de ser adaptativa, ela passa a ser exagerada, ela passa a ser um transtorno. Daí a diferença, né? E aí eu vou dizer para você alguns transtornos mais conhecidos para você entender. Quando a gente diz transtorno de ansiedade generalizada, é aquela pessoa que acha que vive o tempo todo sob ameaça, ela nunca tá relaxada. Tudo ameaça para ela, mas é uma ameaça difusa. Se você perguntar, ela não vai saber dizer, não, eu estou com medo, eu acho que vai medo disso ou daquilo. Ela acha que o mundo é perigoso, o mundo para ela é perigoso. Pra você ter uma ideia, até a felicidade para ela assim, causa preocupação. Excesso de atividades, quando tem muitas tarefas para fazer, isso acaba acumulando uma carga de ansiedade excessiva. É ter uma demanda muito grande de coisas para fazer, de trabalhos, de responsabilidades e ver os prazos passando e ser cada vez mais difícil poder concluí-los diante dos prazos. O medo, a violência, falta de segurança nas ruas. Isso sim, que eu tô ansiosa. Bom, conforme o conceito é utilizado pelo filósofo Zygmunt Bauman, né, ele faz um paralelo com um pouco com o que Sigmund Freud colocou lá na década de 20, 30 com a psicanálise, né, o mal-estar da civilização, né, e também fazendo acho que ele quis fazer também um resumo do auge das transformações que aconteceram aí no mundo nos últimos 40 anos. As redes sociais, elas trouxeram uma nova sociabilidade. A gente tem que ter um pouco de cuidado ao falar das redes sociais. Não é de exatamente fazer apenas críticas pejorativas, porque tudo que veio de tecnologia para facilitar a comunicação, ela é muito bem-vinda, não é? Mas quando você está
o surgimento dessa rede social ela veio também assim, como produto de uma sociedade que tem uma série de problemas relacionados a comportamento e a subjetividade empobrecida. Você ter receio de algumas situações, ela pode ser normal. Mas o ansioso social, que as pessoas costumam chamar de antissocial, mas isso é um termo que está incorreto, né? Antissocial é outra coisa. A fobia social de respeito às pessoas que têm medo de se relacionar, de encontrar, de conversar com as pessoas, de interagir com pessoas desconhecidas, de iniciar ou manter uma conversação, de interagir com pessoas de autoridade. Esse é um tipo de ansiedade social, que a gente chama de ansiedade social generalizada. A pessoa vaidosa na rede social, ela necessita do aplauso para sobreviver. É o aplauso que a sustenta a sua variação de humor. No dia que não tiver aplauso, ela morre, ela se apaga, ela se deprime. E aí tem essa diferença. A autoestima é uma avaliação que você faz de você mesmo. E você se sustenta com essa autoestima. Se tem ou não aplauso, você se sustenta. Mas o vaidoso, ele precisa desse aplauso. Então a rede social, ela marca muito isso. Uma das causas é a própria educação da pessoa, né? Uma pessoa já tem uma certa vulnerabilidade cognitiva, que a gente chama, né? Já é um pouco frágil nas questões emocionais e psicológicas, já de criança. E ao longo da educação, algumas atitudes dos pais, da escola, dos colegas, ao invés de ajudar, pioram a situação. E tem algumas que as pessoas não fazem a relação com a timidez, mas tem toda a relação, porque o tímido em geral ele tem uma baixa autoestima. Por mais que ele seja uma pessoa muito bem sucedida, ele acha que não é interessante, que as pessoas não gostam dele. Ele tem uma característica muito interessante de se sentir avaliado. Então ele se sente sempre muito avaliado. E como ele se sente muito avaliado e também ele foi avaliado a vida inteira, como por exemplo, o pai diz assim: seu irmão é melhor do que você. Seu irmão tira 10 em matemática e você só tira 7. Mas o pai não vê que ele tira 10 em literatura, por exemplo, né? E o irmão que é bom em matemática não tira 10 em literatura. Mas como as pessoas acham que os inteligentes são aqueles que formalmente, né, gostam e se dão bem, têm melhores resultados em matemática, nessas coisas assim mais formais e mais valorizadas, na disciplina mais valorizada, acabam o que ele faz é desvalorizado. Sempre desconfiamos daquele que investe excessivamente na imagem. Aquele que comumente investe excessivamente na imagem, ele está dando sinais de que internamente está faltando alguma coisa. Ele está procurando preencher questões internas fora, né? Coisas que ele não está conseguindo resolver com ele resolve através do aplauso do outro. Eu só vou me sentir bem se o outro disser que eu sou bom profissional, que eu sou intelectual, que eu sou gostoso, que eu sou bonito, que eu sou versátil, etc. e tal. E esse indivíduo que ele se expõe, que ele tem um sorriso no rosto, naquelas fotos no Facebook, né, não é de se estranhar que ele tenha sintomas de depressão, né, porque ele vive um vazio, ele é uma embalagem bonita, uma embalagem brilhosa, mas aquela embalagem ela está vazia. Bom, a ansiedade, ela é digamos assim, um sintoma também muito presente na sociedade contemporânea, né? Assim como a depressão, né? A ansiedade, ela também é resultante
da maneira como as pessoas precisam trabalhar, né? Hoje é muito comum pessoas terem 2 trabalhos e estudarem, né? Elas precisam dar resultado, né? E também é muito comum as pessoas não buscarem se conhecer, né? Não buscarem se conhecer, assumirem os seus desejos, as suas fragilidades, as suas limitações, para poderem se fortalecer. Isso não acontece. Então elas ficam à mercê de sensações muito, muito ruins. Você falou na questão da beleza, né? De corresponder à expectativa que os outros têm da gente. You think this is abuse? You think this is abuse, you cocksucker? You can't take this. How can you take the abuse you get on a sit? You don't like it? Leave. Mas o Zygmunt Bauman ele chama também a contemporaneidade de assim, o viveiro de incertezas, né? E passando um pouco para essa questão do mercado de trabalho, né? E além de você receber uma carga de pressão para ser o tempo inteiro bonito e inteligente, né? E diante de vínculos trabalhistas cada vez mais frágeis. E aí uma pessoa está lá no emprego, né? Mesmo ela sendo muito competente, né? Daqui a alguns meses ela pode não estar, mesmo sendo muito competente. Então, a ansiedade também, ela é caracterizada pela vontade reprimida, pelo desejo de fazer algo que ela não pode, que ela tem que travar uma vontade de não posso. Então, ela trava e vem essa sensação de ansiedade. Vem essas pessoas, quando elas vão caracterizar o que elas estão sentindo, né? Uma inquietação de difícil controle, como por exemplo, elas não conseguem relaxar, elas não conseguem dormir como precisam, né? Insônia. Vous revenez avec, toujours aux éditions Blanches, Misère du désir. Alors, c'est quoi, Misère du désir? Le premier truc, c'est de dire, toute la société actuelle fonctionne sur le désir. Ouais. Et en fait, il y a une énorme arnaque, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a réduit la liberté au désir, ouais, et le désir à l'acte d'achat. E aí entra a questão propriamente da filosofia como terapia. Sim. Eu acho que quando Schopenhauer aborda a noção de sabedoria de vida na obra dele, Aforismo para a Sabedoria de Vida, ele está propondo a filosofia, que na sua definição mais aceita é amor à sabedoria, como uma terapia para a vida. Sim. Uma terapia. Mas uma terapia no seguinte sentido, você tentar atingir um justo meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, Jair, no Aforismos, o Schopenhauer cita a questão do bastar a si mesmo. O que ele quis dizer com essa questão? Em primeiro lugar, é interessante esclarecer que o Schopenhauer é um filósofo alemão do século XIX. Ele produziu a sua obra principalmente no século XIX. E um dos textos da sua produção é justamente os Aforismos para a Sabedoria de Vida. Então, essa expressão sabedoria de vida é muito importante no pensamento dele. E dentro dessa obra, ele tem essa passagem em que ele diz que o mais importante, um dos elementos mais importantes para a felicidade pessoal de alguém é ela bastar a si mesmo. O que isso significa? Significa, na verdade, o famoso conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Por quê? Porque é importante que a pessoa conheça o próprio caráter e assim, a partir desse conhecimento, ela consegue apreender quais as situações em que esse caráter melhor se exprime, trazendo, digamos assim, um bem-estar para ela.
dos aforismos, o Schopenhauer faz exatamente essa divisão fundamental entre o ser, o ter e o representar. Quais seriam mais ou menos as diferenças entre essas três? De fato, logo na abertura da obra dele, Aforismos para a Sabedoria de Vida, ele faz uma divisão fundamental dos 3 bens principais da vida humana. E ele os classifica do seguinte modo: daquilo que alguém é, daquilo que alguém tem e daquilo que alguém representa. Daquilo que alguém é a personalidade no sentido mais amplo do termo. E aí ele inclui o caráter, o temperamento, a força, a beleza, a saúde. E daquilo que alguém tem é propriedade no sentido mais amplo do termo, ou seja, qualquer tipo de posse que a pessoa tenha, inclusive família. E daquilo que alguém representa é um tema que ele pega da tradição filosófica, que é basicamente o olhar do outro, ou seja, ele entende daquilo que quem representa como que o outro vê a você, ou seja, como é que é a sua imagem na representação do outro. O meu valor e a minha importância aos olhos do mundo. Exatamente, ou seja, da vida no grand monde, como ele chama, né? O grande mundo, ou seja, a vida em sociedade. Então a questão do desejo do status, que esse representar também seria o link com a posição social. Dessas 3 rubricas, ou seja, daquilo que alguém é, daquilo que alguém tem e daquilo que alguém representa, que são os 3 principais bens da vida humana, obviamente que o mais importante para ele é daquilo que alguém é, ou seja, porque é nisso daí que a pessoa basta a si mesma e não depende de ninguém. Sim. Já naquela rubrica daquilo que alguém tem, ou seja, no que se refere à posse, a pessoa já começa a ser dependente de alguma coisa. Vale dizer, ela passa a ser dependente da sua propriedade. O Facebook, hoje em dia, é exatamente o que representa essa ansiedade, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, porque na época que ele fez essa crítica, ele estava se preocupado mais com a chamada honra cavalheiresca, né? Sim. Que é o fato de uma pessoa, naquela época, se ela desconfiava que o outro tinha uma má opinião sobre ela mesma, e dependendo da posição social que ela tivesse, ela podia até desafiar aquela outra pessoa para um duelo de armas. Então, podia conduzir inclusive à morte nesse duelo. E se o outro que foi desafiado não aceitasse, ele perdia a honra. Ora, ele fez uma crítica ácida disso daí, dizendo que isso aí é uma loucura. Você tem que viver bastando a si mesmo, não na opinião dos outros. O que ocorre hoje no mundo do Facebook é que a pessoa tem aquela questão da curtida, ou seja, ela fica ansiosa para saber o que os outros vão achar da viagem que fez, Sim. ou seja, daquilo que ela escreveu, da comida que ela comeu, com quem ela se encontrou. Ou seja, ela fica completamente escravizada e dependente até desse mundo de imagens. Uma dependência que eu inclusive classifico como uma dependência parecida com a dependência química. Por quê? Porque inclusive as pessoas têm síndrome de abstinência, Sim. que me parece ser quase tão grave ou tão grave quanto a síndrome de abstinência química. Para você ver a que ponto chegamos nesse mundo de imagens e que, no meu entendimento, é tão bem representado por esse vício que é o Facebook. Então, se o Schopenhauer fosse vivo, ele de certo ele utilizaria argumentos mais ácidos ainda em relação a isso. Porque isso aí é uma loucura, você não tem que viver na opinião dos outros, tem que viver bastando a si mesmo, ou seja, fruindo a própria personalidade. Porque senão você se escraviza com o olhar do outro. E poucas pessoas conseguem chegar a esse nível de o que sou, né? O que sou, como eu posso encontrar felicidade dentro de mim mesmo. Sim. É que essas redes sociais que basicamente caem na rubrica daquilo que alguém representa, que aquele mais critica, porque, na verdade se trata de uma vida insana, não é uma vida sábia, não é uma vida saudável. Sim. Essas redes sociais estão tornando as pessoas monossilábicas. Ou seja, a pessoa que usa excessivamente Facebook, WhatsApp e outras redes sociais parecidas, quando elas se encontram, elas basicamente respondem às questões de um diálogo de maneira monossilábica. Ou seja, elas nem sabem conversar mais. Sim. Ninguém nasceu para ser feliz, mas todo mundo é feliz ali. E o que é pior, pode aumentar a infelicidade porque a pessoa fica
ansiosa para saber se curtiu ou não a publicação, quantas curtidas teve. A pessoa fica ansiosa para logo ir para algum lugar bacana para colocar aquilo lá, inclusive causar inveja, e o outro faz a mesma coisa. Aí fica uma coisa meio doentia realmente. O Facebook é uma ferramenta de padronização e controle das pessoas. E o que é pior, é o teu amigo que te controla. É você que me controla, é o grupo de amigos que controla. E é ditatorial. É ditatorial. Então isso causa um tipo de ansiedade e eu diria até de solidão que ainda está para ser estudada pelos psicólogos, pelos filósofos, pelos neurologistas, porque tem gente que às vezes fica 5, 6 horas naquela coisa pulsante, aquilo ali, eu tenho a impressão que tem algum tipo de impacto cerebral. É uma dependência mesmo, né? Dependência química, por isso que eu comparo a dependência disso daí com uma dependência química. E a perguntinha que eles colocam logo no início é no que você está pensando. Eles já colocam isso já para... Exatamente o que você está pensando. E tem todo ali o seu status, qual o seu status de relacionamento, qual é a sua família, qual é o seu emprego, etc, etc. É um instrumento de controle fantástico. O budismo influenciou muito a filosofia do Schopenhauer. Na verdade, a filosofia dele surgiu de um modo independente, mas quando ele concluiu o sistema dele, o sistema filosófico dele, ele percebeu as incríveis concordâncias que havia com o budismo. E essa concordância basicamente é a seguinte, é uma filosofia sem um Deus, e é uma filosofia, e portanto coincide com o budismo, que é uma religião sem Deus, e é uma filosofia a dele que elogia o que ele chama de negação da vontade, ou seja, você tentar anular, como fazem os santos, os ascetas, a fonte do sofrimento, que é o desejo, a vontade. Porque, como ele vai dizer, toda a vida é sofrimento. E a raiz desse sofrimento é o desejo constante que as pessoas têm, né? E, portanto, de satisfação, de status, de poder, de propriedade, que é justamente a ansiedade. E há uma mescla de filosofia, o hinduísmo com o budismo, ele conseguiu fazer essa mescla? Na verdade ele teve acesso, quando ele concluiu a obra dele, um pouco antes também, né, quando ele estava elaborando, a uma revista que surgia na época, que trazia informações sobre o pensamento indiano, mas basicamente informações sobre o brahmanismo, sobre o brahmanismo e hinduísmo, né? Hinduísmo, e ali também tinha coisas sobre o budismo. Então ele conseguiu fazer, digamos assim, pensar coisas daí e que de algum modo coincidiam com a filosofia dele e que ele, inclusive ele cita, né? Ele cita esses textos na obra principal dele, O Mundo como Vontade e como Organização. A vida é um negócio que não cobre os custos do investimento, é a frase dele. É um negócio deficitário. Você nunca vai conseguir ter lucro com esse negócio. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being.